Boa noite. 20 horas. Hora da nossa aula. Vamos lá. Esperando aqui a transmissão do YouTube. Boa noite. Facebook também, ó. Vamos guardar aqui. Boa noite, Melika Jai. Vamos entrando. Tali, boa noite. Boa noite, Instagram. Boa noite, Face. Boa noite, YouTube. Estamos esperando ali conectar com o Face e com o YouTube. Mas aqui pelo Insta a gente já começa. Vamos se chegando aí, se aproximando. Boa noite. Oi, Karina. Nai. Tabata. Devlin. Aline. Agora vai no YouTube. Chegando. Vamos lá, boa noite. Estamos transmitindo, como sempre, simultaneamente. Estamos tentando, né? Porque a internet hoje está confusa. Tem dias que ela está de TPM. Então, pelo Insta aqui, a gente está ao vivo, tentando entrar aqui no Facebook e no YouTube. Seu Face e seu YouTube estão de mal de mim hoje, mas não tem problema. A gente vai começando por aqui. Depois a gente baixa a live. Sejam muito bem-vindas. Quarta-feira, 20 horas. Terceira aula, nossa terceira aula ao vivo, nossa aula de preparação para a Semana do Sono. Bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a doutora Raquel Cimbalista, médica pediatra. Eu preparo mamães como você para fazer seus filhos dormir a noite toda. Essas primeiras lives serão 10 lives de aquecimento, que a gente chama lives ou aulas ao vivo de aquecimento para a Semana do Sono do Bebê, que vai acontecer entre 7 e 13 de dezembro. Então, até lá, a gente vai estar lançando aqui conteúdo, a gente vai informar vocês sobre vários conceitos básicos sobre sono, para que vocês entendam quando chegar na semana, já estejam ali craques, já sabendo tudo sobre o que é ciclo de sono, o que é janela de sono, o que é como ter sonecas de sucesso, o que são despertares noturnos, porque como a gente fala sempre aqui, como eu falei desde a primeira aula, sono é um processo, né? Não adianta a gente querer resolver perguntando, o que eu faço se acontecer tal coisa? Não adianta. Oi, Mancita. Oi, Fernanda. Não adianta, porque a gente precisa entender como funciona, porque os obstáculos, eles são de acordo com o desenvolvimento do bebê. Então, às vezes você tem um problema hoje, daqui a um mês você vai ter outro, daqui a 2 meses você vai ter outro. E para contornar todos, a gente precisa entender os conceitos. Não adianta só dar uma dicasinha vazia ali e você achar que vai resolver o problema, porque não vai. As dúvidas continuam surgindo e se você não entende o processo como um todo, você não consegue resolver. Então, essas 10 lives que acontecerão de segunda a sexta, essa semana e semana que vem, todas as 20 horas, são para isso, para a gente expor conceitos relacionados ao sono infantil, ao sono do bebê, principalmente dos bebês de 0 a 2 aninhos de idade, tá? Então, para isso, a gente vai dar essas aulas, vai falar sobre esses conceitos, vai desmistificar alguns preconceitos, alguns conceitos errados que porventura vocês tenham aí. E espero que vocês aprendam, como estou vendo aí que muitas já estão aprendendo. Eu vi vários comentários lindos aí nas 2 lives, na de segunda-feira e na de terça-feira, que estão baixadas lá no feed. Então, quem não assistiu, corre lá para assistir. E o pessoal tá gostando, isso me estimula. É bom que a gente vai trocando essa energia e vai tentando dar o melhor, né, de si aqui. Essa troca de energia que é boa. E falando de troca de energia, a gente vai sortear a nossa o nosso segundo felizardo aí, que vai garantir a sua vaga na mentoria sobre sono, que vai acontecer no dia 9 de dezembro. E como é que a gente faz para participar?
a gente pega essa live, todas as aulas ao vivo que eu faço, elas são baixadas no feed, e aí você vai lá no feed, comenta, fala alguma coisa que aprendeu, ou se tá legal, um insight que você teve na aula, faz um comentário e marca 5 pessoas, 5 mamães ou 5 papais que se interessem por esse assunto de sono. E na live subsequente, na aula subsequente, vocês estarão concorrendo a uma vaga para a mentoria que vai acontecer no dia 9 de dezembro comigo. Então já temos uma ganhadora, né, que foi o dia ontem, a Amanda, e agora a gente vai sortear a nossa segunda ganhadora, a nossa segunda aluna, digamos assim, que vai participar aí da nossa mentoria sobre sono no dia 9 do 12. Vamos lá, torce, ó. Cruza os dedos aí, gente. Cruza os dedos. Então a gente tem aqui o nosso sorteio que a gente vai fazer agora ao vivo para começar já a animar. Vamos começar a animar. Tcharam, tcharam. Quem será? Quem será? Quem será? Oh, quem será? Quem será? Quem será? Tcharam! A Karina Gomes. Karina Gomes. É legal quando tá ao vivo, quando a pessoa tá participando da aula. Fui eu. Se você estiver aí, você se manifeste, Karina. Aqui. É a Karina Gomes, a segunda. Mas não, gente, se você não ganhou, não perca as esperanças. Ainda temos 8 vagas, tá só começando. Então a gente tem ainda 8 vaguinhas. Ainda tem muita água aí para passar por debaixo dessa ponte. Então, acabando essa aula, mesma coisa, sempre o mesmo processo. Vai lá no feed, comenta e quanto mais você participar, quanto mais você marcar, quanto mais você comentar, mais chance você tem de ser sorteada. Então, segue o barco aí, a gente... Ó a Karina aí! Parabéns, Karina! Beijão! Já a gente vai te mandar... Já a gente vai mandar pra você algumas orientações, tá? Já a gente entra em contato contigo pra te mandar aí tudo direitinho, tá certo? Parabéns, sortuda! Muito bem, obrigada pela participação, tá? Fica aqui colada com a gente. Outra coisa também, lembrar vocês de fazer a inscrição para a Semana do Sono, porque a gente faz, lembrar aqui, só recapitular, nós fazemos o nosso processo de conhecimento do sono em 3 etapas. Etapa 1 é essa aqui que a gente está vivenciando, que é a etapa de conhecimento de conceitos, às vezes, a primeira vez que a pessoa está ouvindo alguns conceitos sobre sono que são importantes, são essas nossas 10 primeiras lives. Que é para todo mundo, quem estiver entrando, quem estiver passando, quem estiver olhando, tá ao vivo lá, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, pode entrar. A segunda etapa, que é a Semana do Sono, propriamente dita, Semana do Sono do bebê. Para essa etapa, a gente precisa de inscrição. Por quê? Porque a gente precisa do e-mail para enviar as aulas, que não serão mais, né, as aulas elas vão ser enviadas especificamente só para quem fez a inscrição. A inscrição é gratuita, mas tem que fazer porque precisa do e-mail. E se a gente precisa do e-mail, por favor, preencha o e-mail com muito cuidado. Hoje mesmo eu recebi um direct de uma mamãe que estava, eu mandei já fiz a inscrição e não recebi nada. Eu falei, não, isso é impossível, porque é automático, o e-mail é automático que vocês recebem, não é a gente que manda, é um programa que manda. Então, se você fez sua inscrição e não recebeu nada, é porque você digitou seu e-mail errado e dessa forma a gente não tem como enviar o material, enviar as aulas ao vivo, enviar o diagnóstico, as respostas para vocês. Então, cuidado, muito cuidado na hora de fazer a inscrição. E se não recebeu, procure no spam ou procure refazer a inscrição com o e-mail bem certinho lá. Olha bem onde botou o ponto, olha bem se botou .com.br, vem só .com, porque é o canal pelo qual a gente se comunica durante a Semana do Sono, que é a nossa segunda fase. Nessa fase vai ter diagnóstico. Então, quando você faz sua inscrição, você recebe um formulário já por e-mail, automaticamente, tá? E esse formulário você vai preencher, de preferência, durante 7 dias, observar o seu bebê. E tem uma série de perguntas ali sobre a rotina, sobre sono, sobre soneca, sobre padrão de despertar, sobre associações negativas, sobre um monte de coisa do seu bebê, que a gente chama de diagnóstico do sono. Com isso aqui, isso é uma riqueza de informação
que durante a semana do sono a gente vai compilar e vai discutir esse diagnóstico. Então a gente chama mamães ao vivo, a gente discute com cada uma quais são as suas dificuldades. Então a dificuldade de uma é a dificuldade da outra e uma aprende com a outra, então é bem legal, tá? Recomendo vocês fazerem a inscrição e responder o diagnóstico, tá? É muito legal, muito informativo. E na terceira etapa, são 3 etapas, é o tratamento. Então, assim, a anamnese, a conversa ali com o médico, como se estivesse ali no consultório, o diagnóstico e depois a resolução do caso, né, individualmente, levando em consideração as particularidades de cada mamãe, de cada bebê, né? A Ueli falando, tá tudo no e-mail, tudo vai... No e-mail a gente manda um cronograma de toda a semana, a gente lembra vocês diariamente o que está acontecendo, a gente envia material extra, a gente envia os links para participar da comunidade VIP do Facebook, que só quem está inscrito na Semana do Sono participa. Tem um monte de coisa que só quem está inscrito na Semana do Sono participa, e através do e-mail e através do WhatsApp, que está lá também no e-mail, que você pode acessar, porque é mais rápido, né? As informações, às vezes, mais rápido do que abrir o e-mail. Você também tem essa forma de comunicação. Então, é através do e-mail, que é o primeiro passo aí para a gente se relacionar de forma mais íntima, digamos assim, né? Então, vamos lá, o que interessa. Hoje o nosso tema é a chave para entender como funciona o sono do bebê, do seu bebê. Eu falei ontem, né? Eu falei, vou dar um spoilerzinho aqui da aula de amanhã e, na verdade, chamei a atenção de que seria uma aula muito importante, uma das mais importantes que eu considero durante a pré-semana, a semana de aquecimento, como a gente queira chamar aí do sono, que é a gente entender como é que o sono funciona, como é o ciclo do sono do bebê, o que tem de diferente do nosso, por que acontece tal coisa. E aí eu coloquei uma enquete no Stories, bem provocativa, e achei bem interessante, porque ela quebra uns paradigmas assim. Tanto é que a resposta foi, a pergunta foi, 0% dos bebês dormem a noite toda sem despertar, né? Ou seja, nenhum bebê consegue dormir a noite inteira sem despertar. E praticamente todo mundo respondeu que era falsa. E na verdade é verdadeira. Aí logo em seguida tinha stories meio que explicando, tipo, gente, ninguém que tem um sono normal dorme sem despertar noturno. Os despertares noturnos, eles fazem parte do sono normal, desde o útero lá, desde o feto até o idoso. Então, todo mundo desperta de madrugada em algum momento, 2, 3, 4 vezes. Isso não quer dizer que compromete o sono. Isso não quer dizer que você acorda e faz alguma coisa, você desperta, você superficializa o seu sono até acordar e volta a dormir. Às vezes você esquece que aconteceu isso, mas quando a gente faz aquele exame de dormir na clínica, que chama polissonografia, que muito adulto faz para ver síndrome de apneia obstrutiva, né, que ronca e tal, e faz a polissonografia, aí você vê lá que a pessoa entrou em estado de vigília mesmo, acordou e voltou a dormir, acordou e voltou a dormir e nem se dá conta. Então, não é... Quando a gente vê, às vezes, assim, muitas chamadas de consultorias de sono, pessoas que orientam o sono do bebê ou dão curso sobre sono, falar assim, faça o bebê dormir sem acordar, sem despertar, né? Não é bem assim, não é bem isso que acontece. O que acontece é, como é que a gente vai transformar um sono que é normal, fisiológico, uma coisa impossível, que é dormir igual uma pedra a noite inteira sem acordar? Não. O grande pulo do gato, a grande lição que a gente dá, a grande informação que eu passo, né, para as alunas, para as mamães, para as minhas pacientes, é que todo mundo acorda de madrugada. A diferença é que a gente precisa ensinar este bebê a proceder igual a gente. Acordou, voltou a dormir, sem intervenção de ninguém. Ele é capaz de ter os despertares dele noturnos, quantos forem, porém voltar a dormir de forma independente. E é isso que não acontece, na maioria das vezes, nos primeiros meses. Por quê? Pensei, por que será que isso não acontece com os bebês? Por que os bebês não têm essa capacidade, ou a maioria deles, pelo menos, não tem essa capacidade de voltar a dormir de forma independente? Aí você para pensar.
Olha só, vamos raciocinar juntas aqui. O bebê tá lá dentro do útero, escuro, um breu, né? Preto, não enxerga nada. Barulhos próprios lá do útero, da circulação da mãe, enfim. E ele tá sozinho, né? Ele está sozinho dentro de uma bolha de água, praticamente, né? Do líquido amniótico. Sozinho, dentro de um aquário, né? Faz um peixinho lá no aquário escuro. E ali ele tem sono e ele tem vigília. Ele acorda e dorme. A gente até sente, o bebê tá mais ativo, o bebê tá dormindo. Às vezes faz a ultrassonografia, o bebê tá dormindo, o bebê tá acordado. Ele tem dentro do útero esses períodos de sono e os períodos de vigília. Se ele dorme dentro do útero, ele também tem os despertares dele. Aí acorda lá dentro do útero, não tem ninguém para fazer nada com ele lá, ele tá sozinho. Então não tem mamadeira, não tem peito, não tem niná, não tem colo, não tem nada lá dentro. E ele mesmo assim, ele volta a dormir de forma independente. Quando ele nasce, o bebê nasce, ele vem para esse mundão aí, né? Esse mundão da gente, totalmente diferente, com pessoas em volta, conhece a mãe, conhece o pai, a avó, as pessoas que estão envolvidas ali nos cuidados com ele. E ele tem que dormir num ambiente que agora é diferente. Tem luminosidade, tem barulho, tem cheiro, tem pessoas, tem, né, vozes, tem outras informações ali para ele. E aí, quando ele desperta, desses despertares que ele já tinha dentro do útero, ele simplesmente, né, agora ele tem outros estímulos, outras pessoas em volta dele, ele se desespera, começa a chorar e não consegue voltar a dormir de forma independente. Estou num lugar desconhecido, né, situação desconhecida, com estímulos desconhecidos e não entendo ainda que é seguro estar aqui. E se tem pessoas que me ajudam durante o dia e eu estou com elas, como é que eu faço para voltar a dormir? Né? Então, esses despertares causam um despertar real no bebê, ele acorda, chora, ou geme, ou reclama, porque no fundo o que ele quer é como é que eu faço para voltar a dormir de forma independente. Né? E isso vai amadurecendo até chegar no padrão adulto de sono, por volta aí de 4, 5 anos de idade, e manter os despertares, né? A gente não faz o bebê não acordar de madrugada, o que a gente faz é ele acordar e voltar a dormir só, acordar e voltar a dormir só, como a gente faz no padrão adulto. Até lá isso vai amadurecendo, então crianças mais velhas costumam ter, por conta do amadurecimento mesmo cerebral, neurológico, cognitivo, ter mais condição de se auto-ninar, se auto-fazer dormir sem nenhuma intervenção. Então, para entender um pouco melhor disso, a gente vai falar quem controla o sono no nosso corpo e quais são os ciclos de sono, tá? Vamos fazer uma coisa mais científica, já que é uma aula, né? Vamos jogar a ciência aí. Então, eu vou botar aqui no Instagram uma foto bem legal do nosso cérebro. Olha aqui que legal. Nosso cérebro cortado assim, é como se tivesse... Mas eu vou explicar para quem está no YouTube e no Face de forma que vocês entendam, porque vocês não estão vendo a figura. É um cérebro cortado, né, nessa forma sagital, como se tivesse passado uma serra elétrica aqui, meu Deus, coisa drástica. No meio, aqui a frente e esse diferentinho aqui que é o cerebelo, parece uma arvorezinha, é a parte de trás. Então, bem no meio, não sei se vocês estão vendo aqui, um negocinho verdinho bem no centro ali, tem uma parte amarela, bem no meio, tem um negocinho verdinho, parecendo uma ervilha, do tamanho de uma ervilha, tá vendo ali? Bem no meio. Esse negócio tem um nome meio esquisito, que se chama núcleo supraquiasmático. E é lá nessa ervilhazinha aí, ó. Essa ervilhazinha da gente é que sincroniza o comportamento, né, do dia e da noite, chamado ciclo circadiano, dia-noite. Né? Esse ciclo dia-noite, sono, vigília, dormindo, acordado, ele, como eu falei ontem também na aula, ele é regulado por meio de mecanismos externos, ambientais, então claridade, escuridão, barulho, silêncio, atividade, descanso, temperatura, né, frio, calor, e mecanismos regulatórios
internos de dentro do organismo, que são basicamente hormonais, são hormônios, né? E esses hormônios, eles vão ser ativados ou inibidos a depender dessa interação da parte externa, parte ambiental, com o nosso organismo, tá? Então, com o bebê é a mesma coisa. Então, esse relógio biológico, quando a gente fala, nossa, relógio biológico, o bebê tem um relógio biológico, tem um reloginho dentro dele, o bebê adora rotina. É lá nessa ervilhazinha ali, ó, no núcleo supraquiasmático, que é sensível à luz, escuridão, é sensível à melatonina, que é o hormônio que a gente falou ontem, né, que é o hormônio do sono, é sensível ao cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é sensível à alimentação, se come demais ou se come de menos, também é ruim, atividade física, entre outras coisitas mais aí, né? E isso nos conduz a um ciclo sono-vigília, dia, noite, repouso, atividade, beleza? Congela essa informação. Então, esse ciclo biológico de dormir e despertar, ele não é uma coisa contínua, ele não é assim, a gente às vezes acha que o bebê tem que desmaiar ali depois de mamar e tipo ficar sem respirar ali, ó, horas seguidas, que se fizer ai meu Deus, tá sentindo alguma coisa, ai meu Deus, tá acordando, né? E na verdade não é bem assim. O sono da gente, ele não é igual durante a noite inteira. Como eu falei, a gente desperta 3 vezes, 4 vezes na noite. Então, ele oscila, ele é cíclico. Ele não é uma linha reta ou uma linha que vai aprofundando o sono até ficar lá desmaiado e depois acorda de manhã como se nada estivesse acontecendo. Não, ele não é uma linha nem reta, nem assim, nem assim. Ele é um ciclo. Ele vai sono profundo, sono superficial. Sono profundo, sono superficial. Todo sono é assim. O do bebê também. A diferença é que quanto mais novo é o bebê, mais curto é esse ciclo de sono. Então, digamos que se um adulto, por exemplo, a gente demora 3 horas para completar um ciclo de sono, né, de profundo para superficial, o bebê que acabou de nascer, por exemplo, pode durar apenas 50 minutos esse ciclo. Né? Então ele tem ciclos mais curtos. Ele também tem o mesmo padrão de tarará, 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 profundo, superficial, porém eles são mais curtos. Então ele tem mais ciclos de sono do que o adulto. E por que isso é importante saber? Porque justamente na transição desses ciclos de superficial para profundo, das fases do sono, é que é a chance maior da gente despertar, de ter esses despertares. Então, quando a gente superficializa o sono, quando a gente muda a fase de sono, a gente acaba superficializando, acordando e voltando a dormir quando a gente já está treinadinho. E o bebê não. Os bebês estão neste mundão velho de meu Deus, sem saber o que está acontecendo. Muitas vezes, quando eles superficializam demais o sono e acordam, eles precisam de ajuda inicialmente para voltar a dormir, tá? A gente tem, vou mostrar para vocês uma figura que eu fiz, que eu adoro, modéstia à parte, acho linda. Depois a gente, aqui ó, pena que o pessoal do YouTube não tá vendo. Depois a gente posta aí para vocês verem, tá? Na comunidade também. Então aqui ó, a fotinha, a coisinha lindinha aí dos ciclos do sono, bem coloridinho, para ficar bem didático. Então a gente tem o sono REM e o sono não REM, tá? O sono REM, o que é esse nome REM? Já viu? Sono REM, sono REM, sono não REM. REM, REM, vem do inglês Rapid Eye Movement. Sabe aquele sono que você tá com o olho parecendo que tá convulsionando? E às vezes você só vê o branco do olho. A mãe às vezes chega, meu Deus, meu filho tá olhando estranho assim, se eu só vejo o branco do olho. Tá movimentando, a gente também fica com os olhos assim quando tá no sono REM. E nos bebês, nos adultos é praticamente só o olho que mexe, um ou outro músculo. Nos bebezinhos, eles podem se movimentar bastante. Aquele, meu filho tem um sono agitado. Não, mamãe, é o sono REM. Né? Meu filho geme, fala durante o sono. Não, mamãe, é o sono REM. O sono não é profundo o tempo inteiro, então faz parte do ciclo do sono normal. Ter agitação, falar, gemer, resmungar, acordar, né? E tem o sono não REM.
que é o que é não REM, o Non-Rapid Eye Movement, que é o sono. Este sim é o soninho profundo, é o soninho não REM, tá? Ele tem várias fases de aprofundamento desse sono, né? E essas fases, como eu falei, elas vão mudando durante toda a vida do ser humano, tá? Principalmente nos primeiros anos de vida. Quando a gente está no sono profundo, que é o sono não REM, de não mexer, o profundo, o que acontece com o bebê? Ele está no sono que a mamãe acha que ele tem que ter a noite inteira, que é o quê? Olhos fechados, sem movimentos oculares, desmaiado, né? Tá tipo assim, aquele sono que a gente se preocupa se tá respirando. Tipo, ai meu Deus, tá respirando, tá ali desmaiadinho. Diminuição dos movimentos corporais. Se fizer um eletroencefalograma nesse momento, vai dar o que a gente chama de ondas lentas, bem fraquinhas as ondas. Pouca atividade cerebral. Respiração regular e leve, assim. E uma frequência cardíaca regular também. No sono não REM, o sono leve, sono agitado, sono mais superficial, a gente vai ter, os olhos também estão fechados, mas podem estar semi-fechados, um pouquinho abertos, com movimentos oculares, movimentação do tronco, movimentação dos membros. Ah, meu filho tem um sono agitado. Sono REM, todo mundo tem, até rima. Se fizer um eletroencefalograma, também você vai dar um tipo de onda diferente do não REM. Respiração é irregular, o bebê para de respirar, dá umas pausas, depois ai meu Deus, ele faz uns barulhos na hora que está dormindo, parece que está sufocando. Sono REM. Frequência cardíaca pode ser variável também, às vezes está com a frequência maior, daqui a pouco abaixa. E é possível também estar nesse estágio de sono REM sem o padrão ativo. Normalmente o feto, que está dentro do útero ainda, eles têm o sono REM com padrão diferente, é um padrão também mais sem muito movimento, tá? Mas isso não é dos bebês depois que nascem. E existe o sono entre essas duas fases, que a gente chama de sono transicional ou indeterminado, que é a mudança, né, de um padrão para outro. Então ele vai ter características de ambos, desses ambos aí, tanto do sono REM como do sono não REM. Então seria a transição de um estágio de sono para outro. Esse estágio transicional, essa transição de ciclo de sono, ela é mais longa quanto mais novo é o bebê. Então, assim, apesar do bebê ter mais ciclos, o REM e o não REM serão mais curtos, eles demoram mais tempo para passar de uma fase para outra. E aí, os despertares noturnos também podem acontecer com mais... Então, eles têm duas chances a mais de despertar mais do que a gente não conseguir voltar a dormir de forma independente. Tanto nesse sono de transição entre um ciclo e outro, que é mais longo, e eles tendem a acordar, como ter vários ciclos não REM e REM, que facilita também, durante a transição, eles acordarem. Então, esses despertares noturnos, eles se fazem com muito mais chance no bebê, e eles não têm ainda, a maioria deles, maturidade ou segurança, né? Que nós temos que passar essa segurança para ele, para voltar a dormir de forma independente. E é aí, ó, na hora que os rituais escravizantes começam, exatamente aí, neste momento que a mamãe acha, meu Deus, tenho que fazer tudo para esse bebê dormir, aí bota no colo, no peito, dá cambalhota. E na verdade, não é bem assim que a gente tem que fazer. Então, olha lá, a fase 1, eu botei aqui ilustradinho, a fase 1 laranjinha, é a fase 1 da fase não REM, que é a fase de sonolência, né? Começando o sono profundo. Então, geralmente, é aquele sono que acabou de mamar, já está começando a ficar sonolento, dura mais ou menos uns 10 minutos nos bebês mais novinhos. E para transicionar para a fase 2, esse sono não REM, ele tem 3 fases, 1, 2 e 3, que é a laranjinha aqui, a rosinha e a amarelinha, para depois passar para o sono REM, que eu botei de verdinho aqui. E aí vocês estão vendo umas coisinhas brancas, né, uma transição branquinha entre cada fase, que são, né, transições entre as fases, onde pode acontecer mais despertares ali. Eu botei um balãozinho azul para chamar a atenção. Então, nas transições de uma fase para outra, de um ciclo para outro, pode acontecer transições, despertares. Aí passa para a segunda fase do sono não REM, que é a fase de entrando num sono mais profundo, que dura mais uns 10, 20 minutos. Depois o amarelinho, a fase 3, que é o sono profundo, propriamente dito,
20 a 30 minutos, você vê que é bem curtinho, né? Depois passa para a fase de sono superficial, que é o verdinho aí, que é a fase REM, que dura também entre 30 minutos, 30 a 40 minutos. Então, se você for contar o sono profundo, então vamos botar aqui 10 minutos do laranjinha, da primeira fase do sono profundo, mais uns 20 minutos aí da fase rosinha, mais uns 30 minutos da fase amarelinha, né? Arredondando de 50 a 60 minutos no sono profundo, né? Então, quando a mamãe fala pra mim, meu bebê acorda de hora em hora, toda hora, a cada 50 minutos, olha só onde é que ele está acordando, né? Ele está despertando porque ele passou da fase do sono profundo para os próximos 30, 40 minutos agitado, meio acordado, meio resmungando, que é a fase REM, a fase do sono leve. E aí, nesse momento que ele desperta, a mamãe acha, poxa, ele acordou, vou amamentar, vou sair com ele, vou ninar, vou fazer mil coisas, e acaba impedindo ele de entrar nessa fase do sono REM, né, de continuar o soninho dele, né, continuar o ciclo. Então, e aí acaba ele nem completando o ciclo totalmente, porque ele desperta. Quando ele vai dormir de novo, ele tem que entrar no sono profundo novamente, para até ir para o REM, ou então tá tentando ainda chegar no REM e agitado, sem conseguir. Então, entender como funciona esse ciclo é um passo importante para você entender como é que o bebê está pensando, se comportando ali, quando ele está agindo daquela forma. Ele está no sono profundo, durante 10, né, ou durante 50, 60 minutos, ele vai ter uma fase de despertar, depois ele vai entrar numa fasezinha como se, ele acordou, mas ele não acordou, às vezes está com o olho meio fechado, meio acordando, meio dormindo, geralmente chora, mas se você esperar um pouquinho, esse choro passa. Então, entender que isso é cíclico, isso aí vai, esse tempo que eu coloquei, ele vai se prolongando conforme o bebê vai ficando mais velho. Isso aí é um bebê recém-nascido, até uns 3 meses mais ou menos. Depois essas fases elas vão durando mais tempo, até chegar no sono adulto. A gente tem bem menos sono REM do que os bebês, né? Porém, nós acordamos 3 vezes, em média 3 vezes durante a madrugada. Faz parte, os despertares, aí eu botei 4. Os despertares, eles fazem parte, né, como eu falei no início, do nosso soninho normal. Então, isso a gente tem que ter em mente, a gente não tem que lutar para que esse bebê durma em sono não REM para sempre, porque isso não vai ser possível, né? Fisiologicamente impossível. Então, isso é importante da gente entender quando a gente vai lidar com esse comportamento de sono do bebê. Entendeu, né, Lili? Boa explicação. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Todo mundo prestando atenção, tô gostando de ver, ó, dá um oizinho, ó. Então, entenderam o que acontece? Legal, muito bem. Prestem bem atenção nisso, prestem bem atenção. O meu bebê de 5 meses agora começou a acordar umas 5 vezes por noite. Então, aí, ó, despertar noturno. E o que a gente faz? O mais importante é o que a gente faz nesse momento, né? A Luciana ali no Facebook. Eu devo acordar para mamar? Se é recém-nascido, sim, né? Como a gente fala sempre aqui, até 30 dias de vida, dependendo de como nasceu, se é prematuro, se está ganhando peso, se não está, em média, eles acordam de 2h30 a 4 horas para mamar, até os 30 dias. Depois disso, não mais, tá? Beleza, galera? Então, durante a semana eu vou postar também esse desenho que eu fiz, né? Esse ciclo vale para os sonos do dia? Vale sim, vale para qualquer sono. A diferença é que no dia eles tendem a ser um pouco mais superficiais, mas tendem sim. Por isso que a gente falou ontem, quando a gente falou de soneca, o que eu falei para vocês? A gente precisa de pelo menos uns 30 minutos aí, 40 minutos de soneca, para ele passar de um ciclo de sono para o outro. Porque senão não aprofunda o sono. Ele não necessariamente tem que ter sono REM, toda a soneca, mas o sono profundo sim. Então, para chegar na terceira fase do sono não REM, a gente precisa de pelo menos, aí no mínimo, 30 minutos. Se as sonecas forem menores do que 30 minutos, acaba não acontecendo esse descanso profundo. Então, toda vez que a gente dorme, a gente tem esse ciclo de sono sim.
Meu bebê se mexe muito, fica virando de bruços e acaba acordando. Pois é, sono REM. Explica pra mim, a bebê acorda toda hora. Exatamente. O meu acorda o sono REM chorando. Eu espero pra ver se acorda mesmo. Porque muitas vezes nem acorda mesmo, né? Ele só tá ali se movimentando. É que a gente fala, por que se movimenta tanto? É sono REM, né? Que seu bebê especificamente tem um sono agitado. Então, isso é um conceito bem importante pra gente agravar e vai ser muito útil pra gente nas próximas aulas. Falando em próximas aulas, amanhã a gente tem a nossa 4ª aula, também pelo Instagram, também pelo YouTube, também pelo Facebook. E a gente vai mostrar o quê? A mentalidade que separa você de fazer o seu bebê dormir a noite toda. A gente vai fazer uma mudança de mindset. Adoro. Vamos quebrar paradigmas, vamos mudar velhos conceitos e vamos melhorar o nosso sono e o sono dos bebês também. E para você que quer se aprofundar mais ainda no assunto, receber aulas e conteúdos exclusivos, inscreva-se gratuitamente na Semana do Sono do Bebê, que vai acontecer oficialmente a fase 2, na verdade, da semana, que é privada, né? Que só as pessoas que mandaram e-mail vão participar. Acontecerá entre 7 e 13 de dezembro. Essa primeira etapa a gente vai fazer para todo mundo, é aberta. São 10 lives, como eu falei, são 10 aulas de conteúdo. Todo dia a gente dá um pouquinho de conteúdo para vocês. Depois, só para quem se inscrever, que vai ter acesso a conteúdos mais exclusivos. Então, vai lá no link da bio, do Sono dos Bebês, se inscreve lá no link, tá? E coloca o e-mail bem certinho. Eu friso isso todo dia vocês vão ver eu falar isso até entrar na cabeça. Bota o e-mail certinho, confere 3, 4, 5, 6 vezes, porque sem o e-mail certo, vocês não participam, não vai inscrição, é automática, não adianta, a gente não tem como ver isso. Então, cuidado com esse e-mail, tá? Outra coisa é o nosso sorteio da mentoria. Uhul. Então, a gente, antes disso, vai fazer a inscrição, lembrar do diagnóstico, vocês vão receber o formulário, é importantíssimo para vocês fazerem seu diagnóstico e eu ajudar cada uma de vocês na semana do sono, né, a ver qual é o problema real do seu bebê, por que isso está acontecendo. E ao baixar a live, ao baixar a nossa aula aqui no feed do Instagram Sono dos Bebês, a gente vai marcar 5 mamães ou papais que se interessem por esse assunto do sono, fazer um comentário breve sobre a aula que vocês assistiram e automaticamente já estão participando para a 3ª vaga aí de 10, 3 de 10, ainda tem muito. Participa. Quanto mais você marcar, quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar a mentoria comigo aí de sono, dia 9 de dezembro. Quem ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio. Se eu deixei alguma resposta sem ver, sem responder, corre lá no direct, pode me mandar que eu vou ter o prazer de responder. Um grande beijo, muito obrigada pela participação e boa noite!